É, olá pessoal. Então, vamos começar novamente mais uma monitoria de Básica 1. Porém, essa é a primeira monitoria oficial que nós teremos, ok? Então, as anteriores, claro que foram monitorias, porém essa é oficialmente, já que já assinei o termo de compromisso e tudo mais. Então, pessoal, eu já vou pedindo logo desculpa porque eu não tenho uma boa capacitação de áudio e talvez o áudio não pode ficar muito bom. E o conteúdo que vai ser abordado nessa monitoria são conteúdos que são muito complexos de se explicar em tão pouco tempo. Por quê? Porque a monitoria é de 2 horas. Aqui, deixa eu ver se está a câmera. Aqui, 2 horas. E 2 horas de monitoria para explicar diversos conteúdos não é tempo suficiente, ok? Então, eu vou tentar destrinchar os conteúdos que eu acho necessário que vocês estudem e, se possível, eu vou tentar resolver algumas questões da lista de exercícios que a professora Janaína passou. Outra informação que eu queria destacar é sobre a primeira atividade avaliativa, que provavelmente será marcada dia 29 de março, que eu pego até a professora, e essa é uma eventual data. E eu espero que nós começamos agora e que eu possa contribuir para a aprendizagem de vocês, e qualquer dúvida vocês já sabem o que fazer. Podem ir no meu WhatsApp, podem ir pelo meu e-mail, e eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível, ok? Então deixa eu mudar aqui o cenário. E como vocês podem ver, eu estou usando um programa. E eu vou começar aqui de uma forma totalmente diferente, ó. Vou abrir no OneNote. Tudo que eu vou fazer aqui a partir de agora, eu não tá editado nem preparado. Essa aula vai ser totalmente diferente. Então, aqui, ó, monitoria. Eu vou tentar destrinchar todos os conteúdos. Uma coisa que eu peço para vocês, até uma dica, é que vocês sigam detalhadamente os livros que vocês se apoiam para estudar essa disciplina. Não se apegue somente ao material ofertado tanto pela monitoria quanto pela professora, até porque nós temos uma situação pandêmica e existe pouco tempo para explicar todos os conteúdos, ou seja, nem todos os conteúdos vão ter um aprofundamento, eu acho que vocês esperam. Então, é um conselho que eu dou para vocês não estranharem isso, porque alguns conteúdos eles serão explicar de forma superficiais, ok? Então não se assustem com isso e busquem aprofundá-los por conta própria. E aqui, deixa eu ver se está tudo certo, se está gravando. Está gravando. Vamos começar com a nossa primeira monitoria oficial de Matemática Básica 1. E hoje eu vou tentar retratar para vocês o conteúdo de relações e introdução às funções, ok? Então, eu não sei se vocês estudaram relações ou se vocês conhecem o que é uma relação, mas é um conteúdo muito importante. E até a segunda questão do exercício, se eu não me engano é a segunda ou a terceira, ela fala sobre uma relação. Então é muito importante você entender sobre relações. Então eu vou introduzir aqui, deixa eu pegar o meu apontador e vamos começar. Então, vamos definir o que é um par. Chama-se de par o conjunto formado por dois elementos, ou seja, existem três tipos de conjuntos que vocês conhecem. O conjunto vazio, que é aquele que não possui nenhum elemento. O conjunto unitário é aquele que possui um único elemento. E o conjunto universo, que é o conjunto que é determinado todos os valores possíveis de conjuntos que vocês trabalham. E também tem um conjunto e tem a definição de par. Par é o conjunto formado por dois elementos. Um exemplo disso é qualquer conjunto formado por dois elementos. Nesse caso, o conjunto A, que é formado pelos elementos 1 e 2. Outra coisa importante para se destacar. O conjunto A também ele pode ser representado por 2 e 1. Lembrando que em conjuntos, a ordem dos elementos não diferencia o conjunto. Porque se dois conjuntos diferentes dá dois conjuntos e eles possuírem o mesmo elemento, não importa a ordem, não importa a formulação, eles se tratam do mesmo conjunto. Como no caso o A pode ser representado por 1 e 2 e o A pode ser representado pelo 2 e 1. Ou seja, possui dois elementos, correto? Então é chamado de par.
Bem, espero que vocês tenham entendido que isso, um conjunto par é o conjunto formado por dois elementos. Agora, vamos chegar a uma das partes mais importantes que eu acho. Par ordenado. O que é um par ordenado? Chama-se de par ordenado um conceito primitivo representado por, dado um par com os elementos A e B, ele só será igual a outro par CD se A for igual a C e B for igual a D. Isso aqui, escritamente, como eu posso representar matematicamente? Ó, se o par ordenado AB é igual ao par ordenado CD, então A é igual a C e B é igual a D. Esse símbolo aqui representa a implicação, que eu acho que vocês vão conhecer em lógica ou até em notações de livros. Esse símbolo representa implicação. E quando esse símbolo é utilizado, significa o quê? Aqui nós lemos como se isso acontece, então isso vai acontecer, ok? E o que é um conceito primitivo? Bem, existe conceito primitivo ou axiomas. Eles são coisas que não existem definições. Eles acontecem por acontecer mesmo e é uma representação que não precisa ser definida. Um exemplo de um conceito primitivo: conjunto. Na matemática, os conjuntos não têm uma definição. Tem uma definição popular, tipo grupo de elementos, isso e tal, mas na matemática não tem uma definição. Então, a definição de conjuntos é um conceito primitivo, ok? Por exemplo, outro exemplo disso é um ponto, uma reta e um plano. Qual é a definição de ponto? Na geometria euclidiana não tem uma definição, ou seja, são conceitos primitivos, ok? E a partir desse par ordenado, nós temos, ó, se o par ordenado AB é igual ao par ordenado CD, isso implica dizer que A é igual a C e B é igual a D. Ou seja, esse elemento aqui ele vai ter que ser igual a esse, enquanto esse elemento aqui vai ter que ser igual a esse. No caso, representando os conjuntos anteriores que nós tínhamos A e o conjunto A, nós temos que os conjuntos A eles são 1 e 2 e 2 e 1, porém eles não são pares ordenados. Por que não são pares ordenados? Porque 1 não é igual a 2 e nem 2 é igual a 1. Então, se eu mudar a ordem, ele não é o mesmo par ordenado, eles são pares ordenados diferentes, ok? Então, vocês vão entender isso claramente quando se trabalha com coordenadas que vocês viram no ensino médio. E a coordenada é formada a partir de um par ordenado, ok? E aqui nós temos um dos conteúdos mais importantes, que é o plano cartesiano. Bem, muita gente acredita que a ideia de plano cartesiano surge introduzindo as funções, correto? Bem, errado. O plano cartesiano surge antes de nós introduzirmos o conteúdo de função. Por exemplo, você pode ver esse plano aqui, que está em um quadrado, ó, e vamos introduzir sua definição. Ó. Consideremos dois eixos x e y. Quem são os eixos x e y? Aqui, ó, x é esse eixo aqui. Eixo nós podemos representar como uma reta, ok? E y aqui, ó, esse é outro eixo. Perpendiculares. O que são perpendiculares? Significa que a interseção de um com o outro forma um ângulo de 90 graus. Como vocês podem ver aqui, um ângulo de 90 graus é o ângulo reto. E são perpendiculares em O. O representado aqui, ou seja, esse ponto aqui que eles estão conectados é chamado de O. Os quais determinam o plano alfa, ou seja, essas duas retas, ou seja, esses dois eixos estão interconectados em um plano alfa. Como vocês podem ver, o plano alfa está representado aqui num quadrado. Então, dado um ponto P, como vocês podem ver, está aqui, qualquer, ou seja, pode ser qualquer P. Okay? Ele podia estar aqui, ele podia estar aqui, ele podia estar aqui embaixo ou aqui embaixo, mas no exemplo nós colocamos ele aqui. P pertence a alfa, correto. Nós temos um plano e o P está dentro de alfa. E conduzimos por eles duas retas, ou seja, como vocês podem ver, nós estamos conduzindo duas retas. E nós estamos chamando a reta de x', que é paralela a x, ou seja, essas duas barras representam o símbolo de retas paralelas, ok? O que são retas paralelas? São retas que elas não se interceptam.
quando uma reta possui os mesmos pontos que a outra reta, se trata da mesma reta. Então nós temos a reta x', como vocês podem ver, ela é paralela ao eixo x, ou seja, a reta x. E nós temos y', que está aqui embaixo, e ela é paralela ao eixo y, ok? E agora nós denominamos P1, como vocês podem ver, P1 é a interseção dessa reta y' com x. Como vocês podem ver, é a interseção de x com y. Ou seja, quando nós traçamos essa reta y', ela passa o eixo x em um ponto. A mesma coisa como nós traçamos a reta x' com a reta y. Nós percebemos que ela traça em um ponto chamado de P2. Ou seja, nós traçamos duas retas e ao traçarmos essas duas retas, nós conseguimos formar esse gráfico aqui. E a partir que formamos esse gráfico, o que acontece? Nós conseguimos assumir algumas definições de plano cartesiano. A primeira é a abscissa. O que é a abscissa? Qualquer ponto que esteja nessa reta, aqui, nesse caso o P1, é um ponto que está nessa reta, correto? É chamado de abscissa, ok? Não confunda abscissa com eixo das abscissas, ok? Esse ponto aqui é chamado de abscissa. Ordenada. Então, qualquer ponto que estiver nessa reta y aqui é chamado de ordenada. Nesse caso, o ponto P2 aqui também é conhecido como ordenada. E nós temos a coordenada, não é plural, ok? É só coordenada. A coordenada, como vocês podem ver, é o par ordenado P1 e P2. Se é P1 e P2, significa aqui, ó. Esse ponto aqui, ele é a coordenada que está entre P1 e P2, por exemplo, quando eles se interceptam. Ok? Então, nós formamos as coordenadas a partir de um ponto abscisso, que está no eixo x, e um ponto da ordenada que está no eixo y. Ok? E agora, depois de coordenada, nós temos o eixo das abscissas, que vocês conhecem. Esse eixo aqui, que eu chamava de eixo x, é chamado de eixo das abscissas, ok? Por quê? Porque qualquer ponto que estiver aqui é chamado de abscissa. Então, é o eixo das abscissas. Se aqui é o eixo das abscissas, aqui também, ó, é o eixo das ordenadas. Também conhecido como eixo y, ok? E isso tudo acontece porque isso está em um sistema de eixos cartesiano ortogonal, ou seja, um eixo cartesiano perpendicular que tem a reta, ou seja, x e y que se interceptam em O. O, que vocês vão conhecer o que significa O. O é determinada a origem, é de onde surge a distância de um ponto para outro, como vocês podem ver, a distância do O para cá, a distância do O para isso aqui, por isso que nós chamamos de origem, é o centro de tudo. E por fim, isso tudo faz parte do plano cartesiano, que é o que nós estamos estudando, o plano alfa, ou seja, isso tudo aqui é a representação de um plano, uma coordenada num plano cartesiano, ok? Então, aqui nós temos como exercício, ó, representar os pares ordenados 1, 2, 2, 3 e 3, 4 no plano cartesiano. Então, eu vou sair daqui. Primeiramente, eu vou tentar tirar um print dessa tela. Eu vou sair daqui e vou colocar aqui. Como vocês podem ver, já está aqui. Ó, representar os pares ordenados 1, 2, 2, 3 e 3, 4. Ou seja, eu vou escrever aqui porque aqui tem as grades tracejadas. Ou seja, eu vou representar no plano cartesiano. E ao representar no plano cartesiano, vai ficar mais fácil de identificar. Representar no plano cartesiano os pares ordenados 1, 2, 2, 3 e 3, 4. Só para confirmar se eu escrevi corretamente o que está me pedindo, né?
É 1, 2, 2, 3 e 3, 4, certo? Então, o que eu faço primeiramente, eu vou tracejar aqui, ó, o nosso plano cartesiano, como vocês podem ver. Pronto, tracejei, correto? E agora eu vou representar esses pontos. Lembrando que aqui é representado o eixo das abscissas x, enquanto aqui é representado o eixo das ordenadas, ou seja, o y. E eu quero representar o plano cartesiano. Se eu determinar intervalos, por exemplo, aqui sendo 1, ó, aqui sendo 2, aqui sendo 3, a mesma coisa 4 e 5, aqui também vai ser 1, 2, 3, perdão, 4 e 5. Como vocês podem ver, estou tentando representar aqui. E nós estamos tentando determinar esses pares ordenados, ou seja, 1 e 2. Se é 1, lembrando que os pares ordenados, eles são representados no plano cartesiano a partir disso aqui, ó. Isso aqui é a minha abscissa, ou seja, é o valor que está em x. Enquanto isso aqui é o valor da minha ordenada, é o valor que está em y, como vocês podem ver. Então, o 1 que está em x, ele está aqui, enquanto y está o 2. Então, eu vou selecionar aqui esse ponto. E esse ponto é a ordenada. Vou tentar escrever aqui, ó. 1 e 2. Beleza? Então, o ponto da ordenada está aqui. Outra forma aqui, o 2 e o 3. Lembrando, o 2 está aqui. E o 3 está aqui. Ou seja, nós encontramos isso aqui, ó. Então, nós temos a ordenada 2 e 3 representada aqui. Uma forma de facilitar a identificação é nós fazemos esses tracejados aqui. Que vocês conhecem. Ó, nós fazemos tracejando aqui para ficar bem mais organizado. É claro que eu vou pedir desculpa que minha coordenação motora não é tão boa, principalmente quando estou usando aqui uma mesa. Então, 3 e 4, 3 de x e 4 de y, então está aqui. Então, nós podemos tracejar, ó, e vamos obter esses pares ordenados representados aqui. Pronto. Então, essa é a representatividade em um plano cartesiano desses pontos, ok? Eu acho que vocês sabem. Desculpa para você que acha que eu tô pegando leve, achando que você não sabe de nada. É porque é muito importante representar isso detalhadamente para você entender nesse contexto matemático, ok? E vamos continuar. Já que eu expliquei isso aqui, vamos voltar ao nosso slide. Por que eu expliquei plano cartesiano? Porque agora nós vamos estudar sobre produto cartesiano. Então, deixa eu pegar aqui o apontador novamente. E para falar sobre o produto cartesiano, é uma coisa que muita gente passa batido, mas faz parte do contexto de funções, entre outras coisas. Ó. Sejam A e B dois conjuntos não vazios, denominamos produto cartesiano de A por B o conjunto A por B. Esse X é um produto, ou seja, de vezes, vocês reconhecem por vezes. Deu soluço aqui, perdão. A por B, cujos elementos são todos pares ordenados x e y, em que o primeiro elemento pertence a A e o segundo elemento pertence a B. Ou seja, imagina que você vai dar dois produtos, um produto de A e B, cujos elementos são pares ordenados x e y, em que o primeiro elemento pertence a A e o segundo elemento pertence a B. Ou seja, o produto cartesiano é o produto de dois conjuntos formando pares ordenados. Nesse caso, par ordenado x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Lê-se essa anotação aqui, lê como A cartesiano B ou produto cartesiano de A por B. Nesse caso, você não lê A vezes B, você lê A cartesiano B ou A produto cartesiano de A por B. Beleza?
E já para representar aqui, vamos em um exemplo aqui, ó. Seja A, o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3, e B, o conjunto formado pelos elementos 1 e 2. Qual é o produto cartesiano de A por B? Ou seja, I de B ao quadrado. Represente no plano cartesiano. Então, nós vamos... Perdão, deixa eu voltar aqui. Nós vamos representar isso aqui. Eu vou até copiar e transferir para o meu OneNote. E vamos ver o que vai acontecer, né? Então, nós vamos ter que determinar o produto cartesiano de A por B, primeiramente. Ó, se nós representarmos, nós queremos... Aqui tá preto, tem que mudar a cor, né? Porque é branco. Ó, A por B. Isso significa que para todo coordenado x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Ou seja, pessoal, nós vamos determinar um coordenado de x e y, cujo x são os elementos de A e cujo y são os elementos de B. Então, eu vou dizer que o produto A cartesiano B é igual a... Vamos determinar todos os pares possíveis. Olha, x. X pode ser 1? Pode. E y? Y só pode ser 1 ou só pode ser 2. Então, eu vou colocar 1 aqui, ó. Então, esse coordenado faz parte desse produto cartesiano de A por B? Faz. Por quê? Porque x1 está no A e esse 1 aqui está no B. Então, ele faz parte. Outro que faz parte é 1 e 2, né? Por quê? Porque o 1 está em A e o 2 está em B. Agora, esse aqui faz parte, ó, 2 e 3. Não, por quê? Porque mesmo que 2 esteja em A, 3 não está em B. Então, isso aqui não é um par ordenado desse produto cartesiano. Mas 2 em 1 é. Porque 2 está em A, enquanto 1 está em B. Continuando aqui rapidamente, nós temos que 2 e 2 também está. 3 e 1 também está. E 3 e 2 também está. Ou seja, nós conseguimos determinar todos os pares ordenados que fazem parte desse produto cartesiano. Ou seja, nesse caso são 6 pares ordenados. Então nós determinamos esse produto aqui. Agora esse b ao quadrado. O que significa esse b ao quadrado? Será que é o cartesiano de b vezes b? Acertou quem disse isso. Por quê? Porque essa é a representatividade do produto cartesiano. Nós colocamos b ao quadrado, b ao cubo, se nós tivermos mais de um produto, ok? É claro que se nós colocarmos b ao cubo, não seria um par ordenado, seria um par de 3 elementos, correto? Não seria apenas 2. Seria um par ordenado... Um par não, um trio ordenado, será? Que se chama assim? Bem, continuando aqui, ou seja, B e B, o produto cartesiano de B e B, que é a mesma coisa que B ao quadrado. Ou seja, como nós fazemos para representar isso? Lembrando, ó. Então, significa que nós vamos ter que colocar, ó, Y e de Y aqui. Tá o quê? Y pertence a B. Ou seja, nós determinamos todos os pares ordenados y e y, tal que y pertence a B. Ok? Lembrando, nós podemos colocar um y linha aqui e o y duas linhas aqui. Ou seja, nós podemos expressar dessa forma. Então, um exemplo do par ordenado B2 é qual? É 1 e 1. Por quê? Porque 1 está em B e 1 está em B. Ok? Então, esse é um par ordenado. 1 e 2. 1 está em B e 2 está em B, correto? 2 e 1 e 2 e 2. Então, representamos isso aqui.
Agora nós vamos ter que representar esses conjuntos de pares no plano cartesiano, correto? Então vamos lá. Aqui agora vai dar um pouco de trabalho, mas vamos fazer aqui isso em um plano cartesiano, para vocês verem, terem a noção. Tá branco, é claro que tá branco porque a minha forma eu coloquei branco. Vamos terminar aqui. Esse é o primeiro. Esse é o segundo aqui. Esse aqui é o eixo das abscissas. Esse aqui é o eixo das ordenadas. E vamos representar aqui os elementos que nós temos. Ó, 1, todo o elemento 2 e 3, né? Se eu não me engano é 1, 2 e 3 que pertence a A. E o que pertence a B também faz parte de Y, é 1 e 2. Ou seja, nós só precisamos representar até aqui. Então, 1 e 1 fazia parte do par ordenado. É só observarmos aqui, ó. 1 e 1 fazia parte. 1 e 2 faziam parte, 2 em 1, 2 e 2, 3 em 1, 3 e 2. Ou seja, nós vamos obter isso aqui graficamente. Deixa eu voltar aqui. Nós vamos obter isso aqui, ó. 1 em 1 faz parte. 1 e 2 faz parte. 1 e 3 faz parte. 2 e 1 faz parte. 2 e 2 faz parte. E 3 e 2 faz parte. Ou seja, nós obtemos isso aqui. Vou tentar tracejar. Então, esse é o produto cartesiano que nós obtemos. Agora, vamos fazer, isso aqui é o produto cartesiano de A por B, ok? Lá na definição, ou seja, o produto cartesiano de A por B. Agora vamos determinar o B2, né? Lembrando que não é chamando B2, né? B ao quadrado não, é B2, ok? E nós temos o eixo X. E também temos o eixo Y. Eu vou determinar aqui de uma forma diferente, como se estivesse dando um zoom. Aqui sendo 1 em 2. E aqui sendo 1 em 2, ok? E lembrando, aqui em B2, 1 e 1 faz parte. 1 e 2 também faz parte. 1, 2 e 1 faz parte. 1 e 2 faz parte. E 2 e 2 também faz parte. Ou seja, esses aqui é a forma gráfica de representarmos um produto cartesiano no plano cartesiano. Esse é o objetivo do plano cartesiano, né? E do produto cartesiano, nós correlacionar um com o outro. Bem, eu espero que vocês estejam entendendo até aí. Esse conteúdo ele não é tão simples, é claro, porque para muitos é a primeira vez que está vendo essa ideia dessa forma aqui, mas eu espero que vocês estejam entendendo. E nós terminamos a nossa questão aqui, que era essa daqui. Agora vamos fazer outro exemplo, ó. Seja A igual a... Como nós podemos ver aqui, nós temos x pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor que 3. E B é igual a 2. Ou seja, é um conjunto unitário. Qual é o produto cartesiano de A por B? Represente no plano cartesiano. Ou seja, nós temos um conjunto que é um intervalo. Diferente dos anteriores, que nós tínhamos conjunto formado por todos os elementos. Então, como nós fazemos isso aqui? Como nós determinamos isso aqui, pessoal? É bem simples, ó. É claro que... Qual é o produto cartesiano de A por B? Então, eu não sei se algebricamente tem uma forma de expressar isso aqui. Vou até tirar um print para colar lá. Eu não sei se tem uma forma algébrica, mas eu vou representar uma forma gráfica para vocês, ok? Aqui. A forma gráfica eu vou até
Vou até aqui embaixo. Então, nós temos isso aqui. O eixo novamente X. E o eixo Y. Lembrando que X pertence aos reais. E ele está entre 1. 1 é igual a 1. Ou é menor que 3. Ou seja, nós temos o que aqui? Nós temos infinitos pares ordenados. Por exemplo, se o produto cartesiano... Deixa eu mudar só aqui a cor do lápis. O produto cartesiano de A por B, ele vai possuir infinitos, né? Aqui um exemplo disso, ó. Se nós colocarmos 1 e 2, tá ok. Se nós colocarmos 1,5 e 2, também está ok. Por quê? Porque 1,5 está entre 1 e 3, não é? Se nós colocarmos raiz de 2 e 2, porque sempre aqui vai ser o par ordenado terminado 2, isso também está ok. Ou seja, possui infinitas soluções que estejam entre 1 e 3. Solucionando de novo aqui, bebi muita coca. Então, é isso aí que está acontecendo. Então, vamos tentar representar isso aqui. Ó, nós temos 1, 2, 3. Eu vou até representar numa escala maior, que dá para representar aqui. 1, 2 e 3. Perdão, o 3 está aqui. E nós temos aqui 1 e 2. Ou seja, o 2 está aqui, ó. Então, nós sabemos que o x, nesse caso, ele é um intervalo de 1 a 3. Ou seja, ele é um intervalo de 1 é menor ou igual a x, que é menor que 3. Ou seja, ele vai sair daqui. Ele vai sair daqui, nesse caso. Lembrando que o nosso par ordenado vai estar aqui. E nós vamos ter o 2 aqui, beleza? Então ele vai sair daqui e vai chegar até o 2. Beleza? Ou seja, ele tem um início aqui, em 1. E como o intervalo, como vocês sabem, aqui é um intervalo fechado. Ou seja, a bolinha é pintada. Enquanto no 3, ou seja, ele vai sair daqui. E ele vai ter uma bolinha aberta. Por quê? Porque se trata de um intervalo aberto. E agora o que nós fazemos? Nós vamos determinar... Vamos tracejar aqui um intervalo, né? Ou seja, nós tracejamos esse intervalo. E como vocês podem ver aqui... Perdão até por desenho feio. Nós temos que o intervalo do eixo das abscissas de 1 até 3... Quando o y é 2. Ou seja, ele sai daqui e vai até aqui. Ou seja, representamos ele no plano cartesiano, ok? Ou seja, isso é uma forma de solucionarmos isso aqui. Caso eu me lembre de como fazer isso na forma algébrica, eu afirmo para vocês. Mas a ideia é essa que vocês podem observar. Ó, como vocês podem ver, nós temos o primeiro gráfico, que é uma reta, diferente dos anteriores. Ou seja, você percebe que está construindo a ideia de função. Foi a partir disso aí que surgiu a origem das funções. Então, eu espero que vocês estejam prestando atenção no meu objetivo. É fazer você alcançar o conhecimento de funções. Agora aqui, ó, o que acontece, ó, seja igual a x pertence aos reais, tá o que? 1 é menor que x, que é menor ou igual a 3, e b é igual a x pertence aos reais, tá? Que x é menor ou igual a x menor ou igual a 5. Qual é o produto cartesiano de A e B? Represente no plano cartesiano. Ou seja, vamos pegar outro exemplo, mas diferente do anterior, nós temos dois intervalos. Então, o que vai acontecer? Vamos ver? Claro que vamos. Então, vamos para cá.
Deixa eu tentar colar aqui novamente. Eu não sei quanto tempo passou aqui já gravado. Espero que não fique muito cansativo para vocês. Mas é porque é muito conteúdo mesmo. Eu nem introduzi funções ainda, como vocês podem ver. E aqui, pronto. Então, ó, lembrando que o intervalo é o conjunto A. X pertence às hashtag que X está entre 1 e 3. E o B entre 1 e 5, ok? Então, nós temos que se tocar nisso aqui. E se tocando nisso aqui, nós vamos tentar solucionar, ó. Eu vou colocar os intervalos A, que está um intervalo entre 1 a 3, né? Ou seja, são intervalos fechados. E B, um intervalo de 1 a 5. Intervalo fechado também. Representando aqui, ó, no nosso eixo X e Y, nós temos 1, 2 e 3. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, bem, como vocês podem ver aqui, o intervalo de A, nós estamos indo de 1 a 3. Vocês percebam isso, nós estamos indo de 1 a 3, ou seja, nós vamos representar isso aqui, ó, 1, o A saindo do eixo das abscissas de 1 até a 3, porque são intervalos fechados, ok? E o B ele sai de 1 até o 5, ou seja, eu vou contornar aqui com outra bolinha, porém ele vai até o 5. Ou seja, nós vamos determinar um intervalo que está aqui, ó, e outro que está aqui. Vocês concordam comigo? Porém, isso aqui existe um entretanto. E que entretanto seria esse? Por exemplo, se A está entre 1 e 3, nós temos que o par ordenado 1 e 4 faz parte disso aqui? Bem, se A está entre 1 e 3, 1 faz parte. Se B está entre 1 e 5, então 4 faz parte. Então o par ordenado em 4, ele está aqui. Como vocês podem ver, isso é válido. Agora outro par ordenado, 2 e 3. Esse par ordenado pertence a isso aqui? Bem, se aqui são os elementos que estão em A e aqui são os elementos que estão em B, ó, 2 faz parte, está entre 1 e 3? Está, não é? E 3 está entre 1 e 5? Também. Então, esse par ordenado, nós temos aqui 2 e 3, faz parte disso. Porém, como vocês podem ver, nós temos 2 retas tracejadas. O que isso significa? Significa que existem outros elementos que fazem parte disso. Então, o B ele está de 1 a 5. Por quê? Porque nós temos 4 coordenadas chaves que iniciam isso aqui, ó. A coordenada 1 em 1, que faz parte desse produto cartesiano, como vocês podem ver, 1 em 1. A coordenada 3 e 1, ó, aqui é 3 e aqui 1 também faz parte. A coordenada 1 e 5, como vocês podem ver, também faz parte. E a coordenada 3 e 5. Essa coordenada faz parte desse produto cartesiano, lembrando que 3 está entre 1 e 3, está entre 1 não, está entre 1, que é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3, e o 5 também está nesse intervalo, menor ou igual a 5. Então, esse 3 e o 5, 3 e 5, está aqui. E esse intervalo aqui, como ele é fechado, ele forma um tracejado aqui, ó, e outra aqui. Ou seja, esse intervalo, nada mais, nada menos... Eita, perdão, deixa eu voltar aqui.
Esse intervalo é nada mais nada menos que um plano dentro de um plano cartesiano, ou seja, todos os elementos que estão nesse retângulo aqui, que nós chamamos, eu estou tentando tracejar como se queresse pintar tudo, mas não estou conseguindo pintar tudo. Esse triângulo aqui, esse retângulo, perdão, eles são todos os pontos, ou seja, todos os pares ordenados que fazem parte desse plano cartesiano formado por dois intervalos aqui, como vocês podem perceber. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse exato momento, esse plano cartesiano formando isso aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, já sabe o que fazer. É tão difícil não ter o parâmetro de vocês dizendo, estou em dúvida nisso, estou em dúvida naquilo. Você não sabe o quanto é chato isso. Porém, a partir disso aqui, o nosso objetivo é chegar nesse conteúdo que eu acho tremendo importante. Vocês vão ver ele aqui e vão ver estruturas algébricas. Eu não sei se vocês pagam estruturas algébricas na grade de vocês, porém eu estou estudando isso agora em estruturas algébricas. Então, considere dois conjuntos A e B não vazios que determinam o produto cartesiano A por B, em que A cartesiano B é igual ao conjunto, o par ordenado x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Então, essa é a definição de produto cartesiano, como nós vimos anteriormente. O par ordenado é formado por elementos de A e de B. Chamamos o conjunto R de relação binária, o conjunto de pares ordenados que está contido em A cartesiano B, ou seja, R é uma relação binária de A e B se somente existe um conjunto R de pares ordenados que estão dentro desse produto cartesiano. Ou seja, eu vou tentar pegar o apontador a laser para ficar mais fácil. E a melhor forma de entendermos isso é exemplificando. Por exemplo, para A igual a 2, 3 e 4 e B 1 e 5, verifique se o conjunto R é igual a... Se o conjunto R igual aos pares ordenados 3, 5, 3, 1 e 2, 5 é uma relação binária de A e B. Represente graficamente. Então, isso aqui, o representar graficamente, eu vou deixar com vocês. Porém, eu vou responder isso aqui. De forma algebricamente. Ainda estou com soluços. Isso que dá é beber Coca-Cola antes de gravar um vídeo. Mas enfim. Seguimos aqui. Pronto. Nós temos aqui uma relação binária. Para A igual a... A é formado pelos elementos 2, 3 e 4. E B é formado pelos elementos 1 e 5. Ou seja, vamos determinar A produto B. Ou seja, o produto cartesiano de A por B. Se não, para nós determinar, nós vamos determinar o conjunto de pares ordenados, correto? 2 em 1, né? 2 em 1, como vocês podem ver, eu espero que vocês já tenham adaptado isso. 2 e 5 também é um par. 3 em 1 é um par. 3 e 5 também é um par. 4 em 1 é um par. E 4 e 5 também é outro par. Ou seja, nós determinamos o produto cartesiano de A por B. Agora vamos determinar se esse conjunto R, que é a relação, ele pertence a esse produto cartesiano aqui de A por B. 3, 5, 3, 1 e 2, 5. 3, 5 está aqui. Está, como vocês podem ver. 3, 1 está aqui também. E 2 e 5 está também. Ou seja, todos os elementos dessa conjunto R está dentro desse produto cartesiano. Ou seja, se R está contido em o produto cartesiano de A por B, logo R é relação. É uma relação de A por B, né? De A por B.
Então, definimos isso como uma relação binária. Ou seja, por que é binária? Porque nós estamos trabalhando com dois conjuntos de elementos, né? Se fosse uma relação trinária, aí seria 3, quaternária, 4. Mas a binária é o que nós vamos estudar nesse exato momento. Então, o conjunto R, que é formado por esses elementos aqui, está dentro desse conjunto. Por quê? Porque todos os pares ordenados desse conjunto fazem parte de R. E terminamos isso aqui. E chegamos finalmente à hora da verdade, né? Que é o conteúdo que eu acho que vocês esperavam. Eu espero que vocês já tenham entendido tudo até aqui. E vamos introduzir um dos conteúdos mais interessantes. E é o objetivo dessa disciplina de Matemática Básica 1, estudar funções. Então vamos começar. Deixa eu pegar aqui o meu apontador a laser. Então, imagina que nós estamos sempre trabalhando com duas coisas que dependem uma da outra para existir. Por exemplo, uma criança, ela depende de uma relação entre dois adultos para nascer. A natureza sempre depende de uma relação com outra. Por exemplo, para se nutrir, para absorver oxigênio, por exemplo, as plantas fazem um processo de fotossíntese. Ou seja, é uma relação entre o oxigênio e as plantas para sua sobrevivência. No mundo todo, nós temos uma relação de dependência entre um elemento e o outro. E a partir disso, nós também temos a função. A função, caso vocês estejam lendo enquanto eu estou falando ou não, a função é uma relação entre duas variáveis em que para uma existir depende de outra. Então, introduzimos matematicamente função, dado dois conjuntos A e B não vazios, uma relação F, ou seja, nós introduzimos a relação anteriormente. O que é uma relação? Uma relação é quando um subconjunto, um conjunto, está dentro de um produto cartesiano. Então, uma relação F de A em B recebe o nome de aplicação de A em B ou função, ou seja, a função também é conhecida como aplicação de A em B, caso você não saiba. Definida em A com imagens em B. Se e somente se para todo x pertence a A, existe só isso pertencente a B, tal que o par ordenado x e y pertence a F. Ou seja, definimos matematicamente que F é a aplicação de A em B, se e somente se para todo, caso você não conheça esse símbolo, esse A virado para baixo significa para todo ou qualquer. Para todo x que pertence ao conjunto A, essa barra eu acho que vocês conhecem, representa o tal que existe um y pertencente a B, tal que o par ordenado x e y pertence a F, ou seja, um elemento de x que está no conjunto A e um elemento de y que está no conjunto B formam um par ordenado, e esse par ordenado pertence a uma relação F, que é chamada de função. Agora, eu defini uma introdução do que é uma função. Agora, o que não é uma função? Bem, o que não é uma função, quando existe algum elemento de A, não corresponde a nenhum elemento de B. Dizemos que F não é uma função. Eu acho que vocês sabem essa ideia de o que é e o que não é uma função. Por exemplo, nós estamos vendo aqui o conjunto A e nós estamos vendo o conjunto B. Nós estamos vendo alguns pontos, esses pontos vamos chamar isso de elementos que estão dentro de A. E nós estamos vendo umas flechinhas. Essas flechas, elas são a função, a correspondência, a relação entre o conjunto A e o conjunto B, o que une um com o outro. E nós percebemos que esse ponto aqui, ele está indo em direção ao conjunto B. Esse ponto aqui também. E esse ponto também. Ou seja, esses pontos são elementos. Ou seja, esse elemento está indo para cá. Esse elemento está indo para cá. Esse elemento está indo para cá. Ou seja, esses elementos estão correspondendo ao conjunto B. Porém, esse aqui, ele não está correspondendo ao conjunto B. Então, se todos os elementos de A estiver correspondendo ao conjunto B, se trata de uma função. Porém, nós temos o caso que um elemento ele não está correspondendo a B. Ou seja, essa relação aqui
f não é uma função. Por quê? Porque todos os elementos de A não correspondem aos elementos de B. Então, uma primeira regra é que todos os elementos de A precisam corresponder a B. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Outra coisa que não é uma função é quando esse um elemento de A ele corresponde a mais de um elemento de B. Ou seja, observe aqui, nós temos 3 elementos. Todos os elementos do conjunto A estão correspondendo a B, isso é verdade. Porém, tem um fominha aqui. Tem um que está correspondendo a 2 ao mesmo tempo. Então, isso daqui não é possível em função. Um exemplo disso é, por exemplo, você tem R$1. Você tem R$1 e você vai dobrar esse valor. Se você tem R$1 e dobra esse valor, você vai ter R$2. É impossível você ter R$2 e R$3 ao mesmo tempo. Ou seja, se eu dobrar R$1, eu só vou obter 2. Eu não vou obter 3 nem 4. É o que acontece aqui. Se eu tenho um valor e eu vou corresponder a outro, eu só vou corresponder a um único valor, não a 2 diferentes. Até porque isso é impossível. Ou seja, não é uma função caso isso aconteça, ok? Quando existe um elemento de x que corresponde a mais de um elemento de B. Um elemento de A, ok? Perdão, não é x não, é A. É porque A são os conjuntos de elementos de x e B de y. Aí eu me confundo. Agora nós temos o domínio e o contradomínio de uma função. Caso você tenha uma dúvida lá sobre o que é uma função, o que não é ver, aconselho ver alguns vídeos que tem de Ferreto, ferramenta de outro livro, porque eu estou até passando rápido nesse conteúdo só para vocês terem a noção do que eu vou abordar. Ó, domínio e contradomínio de uma função. Chamamos de domínio o conjunto D dos elementos de x pertencente a A. Podemos dizer que o domínio é igual ao conjunto de partida A, ou seja, D é igual a A. Ou seja, não tem esse... Imagina que isso é uma função, nesse caso não é. Não tem esse conjunto A aqui, nós chamamos ele de domínio, ok? Só isso. Vida que segue. Chamamos de contradomínio o conjunto C dos elementos de y pertencente a B. Podemos dizer que o contradomínio é igual ao conjunto de chegada B, ou seja, C é igual a B. Não tem esse conjunto aqui, B, correspondente? Então, esse conjunto aqui, ele é chamado conjunto de saída, também conhecido como domínio, ok? Esse conjunto é o conjunto de chegada, também conhecido como conjunto B e também conhecido agora para vocês como contradomínio, ok? Representando aqui, ó, isso aqui é uma função. Como identificar que isso é uma função? Todos os elementos contidos em A correspondem a um elemento de A e somente a um elemento de B, perdão. Todos os elementos de A correspondem a um elemento de B e a um único elemento de B. Aí você vai perguntar, mas esse menos 1 está isolado, o que está acontecendo? Então não é uma função. Errado, é uma função. Por quê? Qual é a regra? Aqui todos os elementos eles devem corresponderem. Todos estão correspondendo. Todos os elementos aqui devem corresponder a um único elemento de B, que é o caso que está acontecendo. O 0 está correspondendo a 0, 1 a 1, 2 a 2 e 3 a 3. Ou seja, não importa se sobra aqui, não interfere. Então isso aqui é uma função, ok? Lembrando que como a flecha sai daqui, isso é chamado de conjunto de saída, ou seja, também conhecido como domínio, ok? E aqui, essa flecha chega aqui, né? Então, é o conjunto de chegada, também conhecido como contradomínio, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Domínio é o conjunto A e contradomínio é o conjunto B no momento. E a partir disso aí, ó, chamamos de imagem de uma função o conjunto IM dos elementos de y pertencente a B para os quais existe um x pertencente a A, tal que o par ordenado xy pertence a F. Ou seja, pessoal, antes de voltarmos aqui, de definir a imagem, observe isso aqui, ó. Esse menos 1 faz parte do contradomínio? Sim. Porém, esse menos 1 não possui relação com nenhum elemento de A, correto? O que possui relação é 0, 1, 2 e 3. Ou seja, eu posso formar pares ordenados com 0, 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, correto? Sim. Porém, o menos 1 eu não consigo formar um par ordenado. Ou seja, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que
Por essa consequência, o 0, o 1, o 2 e o 3, eles são imagens. Por que são imagens? Solução de novo, perdão. Por que são imagens? Porque o 0, o 1, o 2 e o 3, eles são correspondentes com os elementos do domínio. Ou seja, por ser correspondente, eles são pares ordenados. E por corresponder, ou seja, 0, 1, 2 e 3 são imagens, enquanto menos 1 não é imagem. Ou seja, o contradomínio é formado por menos 1, 0, 1, 2 e 3. E a imagem é formada por 0, 1, 2 e 3. Ok? Então significa que a imagem está dentro do contradomínio? Exato, a imagem está dentro do contradomínio. E a melhor forma de apresentar para vocês é isso aqui, ó. Nós estamos vendo o conjunto do domínio e ele está saindo daqui, ó. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Ou seja, nós temos outra situação, que dois elementos aqui saem e correspondem a um. Isso também faz parte de uma função, ok? Não se estranhe com isso. Se esse elemento saísse a 2 ao mesmo tempo, não seria função. Mas um saindo daqui e chegando ao mesmo elemento, não interfere em nada de que não é uma função. Como vocês podem ver, todos esses elementos aqui, eles estão correspondentes a esse. Porém, existem esses elementos aqui que estão de fora, foram deixados de lado. Todos esses elementos do conjunto B são contradomínio. Porém, todos esses elementos aqui, eles estão correlacionados com o conjunto A. Ou seja, eles são elementos que pertencem ao conjunto imagem. Lembrando que a imagem está contida no conjunto B, que é o conjunto do contradomínio. Ok? Então, a imagem está dentro do contradomínio. E agora, a notação de uma função. Seja f uma função, representamos por f igual ao coordenado x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Tal que y é igual a f de x, ou seja, não tem essa relação de par ordenados? Essa relação de x e y acontece o seguinte, esse y, para ele existir, como vocês podem ver, para o y, esse aqui é o domínio dos elementos de x, enquanto esse y aqui, esse B, a conjunto B, é os elementos de y. Ou seja, vocês percebem que para o y existir, como no caso desses 5 elementos, eles necessitaram que o A correspondesse a eles, ou seja, eles precisaram ser atendidos por A. E por isso mesmo, eles estão em função de x. Nós denominamos isso que esse elemento de y está em função de x. E por isso nós representamos y igual a f de x. Por quê? Porque para o y existir, o x tem que existir. Então, o y é igual a f de x, correto? E a notação para indicarmos uma função f, representamos seu domínio e contradomínio da seguinte forma, ó. O domínio, algebricamente, nós colocamos a relação f, ou seja, a função f, que possui o domínio A, implicando correspondente ao contradomínio B, ou a função, o domínio A possui uma relação com o domínio B a partir de uma função, que representa o que? X está resultando em um f de x ou x está resultando em um y. Será que tem mais alguma coisa? Tem função em pimpar, mas é só isso. Bem, eu vou beber um pouco de água aqui, já que eu estou falando há muito tempo. Eu vou tentar responder o exercício com vocês, ok? Então, eu vou tentar abrir aqui. Problema de proporcionalidade, aula virtual 2. Eu vou tentar responder a atividade da lista de exercício para introduzir para vocês alguns conceitos que eu expliquei e deixar ele de forma mais clara e sucinta. E eu vou dar uma pausa. Vou configurar aqui para nós respondermos a terceira atividade. Eu espero que todo o conteúdo que esteja passando para vocês estejam claro e sucinto. Caso não tenham claro, eu peço perdão, que é muita coisa que eu teria que explicar lentamente e que felizmente eu não posso.
porque senão vai passar do tempo suficiente. E vamos continuar aqui, ó, mudando a cor do laço para preto. Ó, determine o domínio da função cujo gráfico é. Então, recapitulando, se o domínio aqui é claro que deve ter alguma coisa errada aqui no negócio, não é domínio e notação, é domínio e imagem, eu acho que no enunciado é domínio e imagem. Imagem, eu vou colocar aqui imagem. Determine o domínio e a imagem da função f cujo gráfico é. Lembrando que o domínio é todos os valores de x aqui. Ou seja, lembrando, então nesse caso, ó, este eixo aqui é o eixo que vai possuir o domínio, ok? Enquanto o eixo da imagem ou do contradomínio é o eixo y, ou seja, o eixo do contradomínio é esse daqui, o eixo y. Então a imagem, já que o contradomínio está por aqui dentro, então a imagem também vai estar, correto? E nós temos essa representação aqui, como vocês podem ver. Nós temos essa representação desse gráfico de função, que é representado saindo de menos 6 até menos 3. Lembrando que aqui nós temos um intervalo fechado e um intervalo aberto. Um gráfico de função pode acontecer isso, como nós vemos ali no produto cartesiano. O produto cartesiano também é um exemplo de um gráfico de uma função, caso você esteja em dúvida. E isso pode acontecer, ou seja, como o domínio está aqui e a função está entre menos 6 até menos 6, então, como aqui é fechado, significa que saindo do 6 até menos 3 que está aberto. Vou colocar aqui para não incomodar vocês. Ou seja, isso aqui está aberto enquanto está fechado. E como vocês podem ver, nós temos essa reta aqui tracejada na nossa diagonal. Porém, essa reta ele está entre aqui e aqui, ó, como vocês podem ver. Ou seja, fazendo aqui de vermelho, ele está possuindo esse intervalo aqui, ó, saindo daqui até aqui. Ou seja, esse intervalo aqui de x, ou seja, x pertence aos reais, provavelmente, né? X pertence aos reais, tá o que? Menos 6 é menor ou igual a x, que é menor ou igual não, é menor que 3, já que o 3 é um intervalo aberto. Então isso aqui é menor que 3. E eu estou escrevendo feio, eu peço perdão, deixa eu apagar. Ó, x pertence aos reais, tal que menos 6 é menor ou igual a x, que é menor que 3. Ou seja, esse intervalo aqui representa isso aqui, beleza? Ou o que nós também conhecemos, que se torna até bem mais simples, é fazermos com o colchete, né? Menos 6 e 3. O colchete será ao contrário. Ou seja, assim ou assim, nós determinamos esse intervalo. E por esse intervalo ser o único que faz parte da função, então esse intervalo é o domínio, ok? Então nós podemos escrever aqui que o domínio dessa função f de x, ou seja, o domínio da função f é igual a um intervalo saindo de menos 6 até menos 3. Eu estava colocando 3, só aqui já ia errando. Espero que vocês não estejam nessa displicência que eu tive agora. Saindo de menos 6 até menos 3. E isso aqui seja o domínio. Agora vamos determinar a imagem. Se o domínio está aqui, a imagem está aqui. E como vocês podem ver, essa função na imagem começa do menos 4 sendo um intervalo aberto, como vocês podem ver.
e termina no menos 7, com intervalo fechado. Ou seja, esse intervalo aqui, ó, que a função está sendo desenvolvida, esse intervalo é a imagem da minha função. Aí se você dizer, isso aí não é o contradomínio? Não. O contradomínio seria isso tudo aqui. Por quê? Porque o zero, ele faz parte do contradomínio dessa função. Porém, o zero não precisa estar correspondente. O contradomínio não precisa, todos os seus elementos do contradomínio não precisam estar correspondentes, ok? Então, nesse caso, a imagem daqui, que eu vou chamar aqui a imagem, é um intervalo que começa aberto, né? Sai de menos 4 e é fechado em menos 7. Porém, quem vem primeiro é o menos 7. Por quê? Porque menos 7 é menor que menos 4. Ou seja, eu vou colocar um intervalo fechado menos 7 e um intervalo aberto de menos 4. Ok? Então, isso aqui é o intervalo e esse intervalo é a imagem. Logo, a imagem da função f de x é igual ao intervalo aberto de menos 7 do intervalo fechado de menos 7 até o intervalo aberto de menos 4. Pronto. Determinamos o domínio e a imagem dessa função. Bem simples, né? Eu espero que vocês tenham entendido. E vamos observar aqui a próxima questão, que eu vou tirar o print dela. Aqui nós temos uma questão sobre relações, ou seja, nós estudamos relações. Relação é um conjunto dentro de um produto cartesiano, ou seja, vamos tentar especificar aqui, ó. Sejam A o conjunto formado pelos elementos menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, e B por um conjunto formado pelos elementos menos 6, menos 3, 0, 3, 6 e 12, represente a relação R igual o par ordenado x e y pertencente ao produto cartesiano de A por B, e y igual a 3x. Então, se nós determinarmos o produto cartesiano, nós vamos ter o seguinte aqui, ó, A cartesiano B. Lembrando que o produto cartesiano é formado para os ordenados. Saindo de A, né? X pertence a A e Y pertence a B. Nós teríamos o que, ó? Menos 2 e menos 6. Menos 2 e menos 3. Menos 2 e 0. Menos 2 e 3. Menos 2 e 6. E menos 2 e 12. Ou seja, nós só possuiríamos esses elementos para o menos 2. Aí vamos para o menos 1. Menos 1 e menos 6. Menos 2 e menos 3. Menos 2 e menos 3 não. Menos 1 e menos 3. Aí. Menos 1 e menos 3. Menos 1 e 0. Deixa eu acender a luz aqui, tá escuro. Menos 1 e 0. Menos 1 e 3. Menos 1 e 6. E menos 1 e 12. Então, nós iríamos continuar assim, determinando, né? E porventura, provavelmente nós terminaríamos aqui em 3 e 12. Correto? Continuando, nós teríamos tantos elementos. Porém, como é uma relação, nós determinamos o produto cartesiano. A relação, ela está contida no produto cartesiano de A por B, correto? E essa relação, ela representa o seguinte, ó, y é um par ordenado tal que y tem que ser igual a 3x. Ou seja, nós vamos apenas tentar encontrar
elementos de y e de x que satisfaçam essa condição de R. Ou seja, então R, deixa eu colocar a relação que nós vamos querer. É isso. É a relação de y igual a 3x. E depois nós vamos formar os pares ordenados dessa função. E a partir disso vamos começar. Ó. Quando x é menos 2, aqui, ó. Quando x é igual a menos 2, isso implica em y igual a 3 vezes menos 2, que é igual a menos 6. Menos 6 faz parte do conjunto B? Faz. Então, nós obtemos o par ordenado aqui. Ou seja, eu já vou colocando aqui, ó. R é igual a seguinte par ordenado. Menos 2 e 6. Agora, quando x é igual a menos 1, isso aqui implica em um y igual a 3 vezes menos 1. E 3 vezes menos 1 é menos 3. E o menos 3 faz parte do conjunto y, ou seja, o conjunto B? Faz. Então, nós temos outro par ordenado aqui, ó, menos 1 e menos 3. X igual a 0. Se x é igual a 0, porventura, y vai ser 3 vezes 0, que vai ser igual a 0. Ou seja, 0 faz parte? Faz. Então, nós temos aqui o par ordenado 0 e 0. Agora, x é igual a 1. Isso implica dizer que y é igual a 3 vezes 1 e 3 vezes 1 é igual a 3. 1 e 3 é um par ordenado. Ó. 1 está aqui em A e 3 está em B? Está. Vocês podem ver, está aqui. Então, 1 e 3 pode formar um par ordenado. X igual a 2. Isso aqui implica que y é igual a 3 vezes 2 e 3 vezes 2 é igual a 6. Ou seja, nós temos 2 para A e 6 para B. Nós temos 2 para A e 6 para B tranquilo aqui. Então, isso aqui é outro par ordenado. 2 e 6. Agora, para x igual a 3, o que nós teremos? Nós teremos que y é igual a 3 vezes 3, que é igual a 9. E 9 não faz parte de B. Então, isso aqui não é um par ordenado. E o 12, para y ser 12, x deveria ser um 4, porque 3 vezes 4 é 12. E nós não temos o 4 no conjunto A, ou seja, nós definimos aqui todos os pares ordenados da relação. Então, a relação é formada por esses 5 pares ordenados. Menos 2 e 6, menos 1 e 3, 0 e 0, 1 e 3 e 2 e 6. Ou seja, isso aqui é a minha resposta. Ok? Agora, deixa eu tentar pegar aqui a questão 3. Então, vamos começar aqui, ó. Essa questão é uma questão pessoal, mas eu vou dar um exemplo para vocês. E uma dica muito importante como construir um gráfico de função rapidamente sem definir tantos pontos. Assim, ó. Deixa eu pegar aqui, colocar aqui para vocês verem, ó. Escreva a função explicitando o seu domínio, contradomínio e depois esboce o gráfico da função que vocês escreveram. Ou seja, vocês vão escrever uma função. Não precisa ser algo totalmente difícil, não tem necessidade. E deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo ir nessa caneta. Não sei o que está acontecendo, deixa eu ver se está funcionando. Vai para a caneta. Vocês podem ver aqui o meu programa travou. Deixa eu sair aqui dele e tentar entrar de novo. Acontece. Agora foi.
Então, nosso objetivo é escrever uma função com seu domínio e contradomínio. Uma dica que eu falei para vocês, quando eu faço um gráfico aqui, como vocês podem ver, aqui, esse gráfico, nós temos que o domínio provavelmente o domínio está no eixo das abscissas x, enquanto o contradomínio é o eixo y, correto? Então, vamos tentar representar uma função graficamente, representando o seu domínio e contradomínio. Eu vou dizer assim, ó, f é uma função f, cujo seu domínio seja o conjunto dos números reais, e o seu contradomínio também seja o conjunto dos números reais. E isso aqui é dada por f de x igual a 2x. Para vocês verem o quanto eu sou preguiçoso, eu vou esboçar o gráfico da função f de x igual a 2x. E esboçando, eu queria tentar deixar bem ajustado aqui. Pronto. Deixa eu que eu queria. Aqui deixar bem ajustado. E vamos representar isso aqui, o gráfico dessa função. Pronto. Ó, para representar um gráfico de uma função, essa daqui é uma função de grau 1. Ou seja, também conhecida como uma função afim. Muita gente vai ver ainda a introdução à função de primeiro grau. Mas isso aqui é uma função de primeiro grau. E toda função de primeiro grau ela é dada por uma reta, ok? Ou seja, se você vê um gráfico com uma função de primeiro grau, aqui tipo isso aqui, ó. Então uma função cujo gráfico é uma reta, então é uma função de primeiro grau. É claro que se a reta for desse jeito aqui, não será uma função, né? Porque não pode a reta ser perpendicular ao eixo y, ser paralela ao eixo y. Então isso aqui também não é uma função, é claro, ou seja, nem todas as circunstâncias serão uma função. E para determinar esse gráfico aqui, pois é uma reta, nós só precisamos de dois pares ordenados. Por exemplo, 2x. Se f de x é igual a 2x, quando x for igual a 0, então isso aqui implica dizer que f de x é igual a 2 vezes 0, que é igual a 0, correto? E outro ponto qualquer, tipo x igual a 2. Se x é igual a 2, nós temos que f de x é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Ou seja, a partir disso aqui, nós construímos o par ordenado 0 e 0, que é 0 para x e 0 para isso, e o par ordenado 2 e 4. Construindo isso aqui, eu estou tentando ajustar esse gráfico aqui, baseado no que eu estou vendo aqui. Pronto, está do jeito que eu quero agora. Deixa eu ajustar isso aqui. Pronto. Agora, vamos tentar determinar o gráfico dessa função. Representando esses pontos aqui, o 0 e 0 está aqui na origem, né? E o 2 e 4, ou seja, 0, 1 e 2. Ou seja, 1 e 2, agora 1, 2, 3 e 4. Ou seja, colocando aqui 1, 2, 3 e 4. O ponto que representa isso aqui está aqui. Então, caso você tenha estudado geometria, você percebe que por dois pontos se passam uma única reta. Caso passe mais de uma reta entre esses dois pontos, se trata da mesma reta. Então, isso é um conceito primitivo de geometria euclidiana e que você vai aplicar isso aqui. Se eu tenho dois pontos, eu consigo passar uma reta novamente. Então, eu vou representar isso aqui.
e tentar traçar essa reta aqui. Espero acertar. Eu errei. É difícil manusear isso aqui. Ó. Como vocês podem ver, é complicado. Pronto. Eu consegui esboçar o gráfico da função que eu tanto desejava. E eu representei o gráfico da função f de x igual a 2x. Olha, e vocês até podem ver coincidentemente, ó, quando x aqui é 1, aqui passa por 2, como vocês podem ver. Se eu determinasse mais ponto, não teria nenhum problema. Ó, quando x é igual a menos 1, nós temos o menos 2, né? Ó. Quando x é igual a menos 1, nós temos aqui o menos 2. E nós conseguimos representar apenas por 2 pontos um gráfico de uma função. Ou seja, essa é uma estratégia. Eu também vou dar outra estratégia para vocês fazerem um gráfico de uma função quadrática quando nós chegarmos lá. E outras estratégias como construir gráfico de função. Agora, encerramos. Isso aqui foi um exemplo. Eu respondi dessa forma e fica para você responder da forma que você acha mais corretamente. Não tente fazer exageros. E a próxima questão é de uma função ímpar e uma função par. Então deixa eu primeiramente explicar para vocês o que é uma função par e uma função ímpar. Então pessoal, eu fiz aqui uma cortagem, deixa eu ver se está gravando. Está? Então pessoal, eu fiz aqui uma cortagem do vídeo novamente, porque eu escrevi errado a definição de função par e ímpar e fiquei confuso. Aí fui conferir e estava errado. Então deixa eu colocar aqui para vocês a verdadeira definição. Ó. Uma função par ou ímpar. Nós definimos como função par a função que possui a seguinte relação: f de x igual a f de menos x. Ou seja, imagina que você dá uma função e você percebe que quando você substitui um valor por seu oposto, você obtém a mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado. Por exemplo, quando você substitui aqui por f de 1, você obtém 1 ao quadrado, que é igual a 1. Agora, quando você obtém f de menos 1, isso aqui também apareceu menos 1 ao quadrado, que foi igual a 1. Ou seja, um número e o oposto deles, eles possuem o mesmo valor. Isso daí também é para menos 2 e 2, menos 3 e 3. O que só muda é o sinal, que são opostos, mas eles possuem os mesmos elementos. Então, isso é determinado uma função par. Ou seja, se nós fizermos para todo x ao quadrado, por exemplo, aqui, como vocês podem ver, ó, se nós determinarmos x igual a A, só para mudar aqui, ó, nós temos que vamos determinar f de menos A. Aqui, f de menos A é a mesma coisa que... Perdão, deixa eu apagar aqui. É a mesma coisa de que menos A ao quadrado. E menos A ao quadrado é a mesma coisa que menos A vezes menos A. E eu faço aquele jogo maroto de sinais, de que menos com menos é mais, e A vezes A é ao quadrado, então eu vou obter ao quadrado. E ao quadrado é a mesma coisa que... Quem é A? X. É a mesma coisa que x ao quadrado. Ou seja, saímos de f igual a menos a, nós obtemos x ao quadrado. Ou seja, quem é a? A é x. Ou seja, saindo de f de menos x, f de menos x foi igual a x ao quadrado. Se f de menos x é igual a x ao quadrado e f de x é igual a x ao quadrado, significa que f de x é igual a f de menos x, ok? E agora vamos definir uma função ímpar. E a função ímpar é a função que possui a seguinte relação. Ó. F de menos x é igual a menos f de x. Ou seja, significa o quê? Se eu, por exemplo, der um exemplo de uma função de grau 3, nesse caso x ao cubo,
nós vamos determinar f de menos x. Se f de menos x for igual a menos f de x, é uma função ímpar, ok? Então vamos começar. F de menos x, eu vou colocar aqui, ó, menos x ao cubo. Menos x ao cubo é a mesma coisa que menos x vezes menos x vezes menos x, obviamente. E menos com menos é mais, e mais com menos é menos. Então nós temos menos x ao cubo. E menos x ao cubo, quem é x ao cubo? X ao cubo, todos nós sabemos que x ao cubo é a mesma coisa que f de x, correto? Então nós vamos substituir x ao cubo por f de x e nós vamos ter menos f de x. Ou seja, f de menos x é igual a menos f de x. Então, se f de menos x é igual a menos f de x, nós temos uma função ímpar, ok? Aí você vai perguntar, se uma função ela não é ímpar, ela é par? Não, porque nós temos que verificar se uma função é par ou é ímpar. Nós não vamos, um não é o oposto do outro. Por quê? Porque pode haver situações de função que não são par nem ímpar, não possuem paridade. Ou seja, o assunto que nós estamos estudando se chama paridade. Nós vamos determinar a paridade de uma função, se ela é par ou se ela é ímpar, ou se ela não é nenhuma das duas, ok? Então, no nosso exemplo aqui que nós temos, esse exemplo aqui legal, né? Que tem A, B, C e D. Nós vamos verificarmos se é uma função par ou se é uma função ímpar, com todo ímpeto possível. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, em cada item verifique se a função é par ou se ela é ímpar. Bem, f é uma função cujo domínio é os reais e o contradomínio é reais, é determinado por f de x igual a 2x ao quadrado. Então, vamos determinar se f de x é igual a 2x ao quadrado, se ela é par ou se ela é ímpar. A primeira coisa a fazer é verificar se f de x é igual a f de menos x. Se isso acontecer, ela será par. Caso contrário, nós vamos verificar se f de menos x, perdão, é igual a menos f de x. Aí vamos verificar, caso isso acontecer, isso será ímpar. E caso não aconteça nenhum dos dois, significa que não tem paridade, beleza? Então vamos determinar aqui, ó. Vamos calcular f de x, f de menos x na expressão. Se é para calcular f de menos x na expressão, onde tiver x eu vou substituir por menos x, ou seja, 2 vezes menos x ao quadrado. E menos x ao quadrado, nós já determinamos anteriormente naquele primeiro exemplo que eu falei. Menos x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Então nós temos 2 vezes x ao quadrado, que é igual a 2x ao quadrado. Ou seja, f de menos x é igual a 2x ao quadrado. E 2x ao quadrado é a mesma coisa que f de x. Ou seja, nós temos aqui que f de x é igual a f de menos x. Logo, nós temos que isso aqui implica que f é uma função par. Bem simples, né? Agora vamos verificar aqui, ó. Nós temos o quê? Que na letra B nós temos a função f, ou seja, a relação f do domínio reais e contradomínio reais é determinada por g de x igual a 2x menos 1 dividido por 3. Ou seja, se f de x se g de x, olha, já estava acostumado com x. Se g de x é igual a 2x menos 1 dividido por 3, então vamos determinar g de menos x, ok? G de menos x, quanto será? G de menos x é só substituir onde tem o x por menos x, que é o que eu estou fazendo aqui, dividido por 3. E 2 vezes menos x nós temos menos 2x menos 1.
dividido por 3. Colocando esse menos aqui em um tipo de evidência, nós vamos ter menos 2x mais 1. Isso aqui dividido por 3. Então, 2x mais 1 dividido por 3 não é igual a isso. Prestem atenção. Mesmo tendo menos. Isso é diferente disso aqui. Ou seja, não dá para representar isso aqui com essa expressão. Ou seja, não é par. E também não dá para expressar por menos, menos g de x para ser ímpar. Ou seja, essa função aqui ela não possui paridade. Ou seja, f não possui paridade. Se não possui paridade, significa que ela não é nem ímpar nem é par. Beleza? Agora vamos buscar as outras duas questões que faltam, né? Continuando, vamos para a letra C. Vamos verificar se a função f de domínio reais e contra domínio reais ela é determinada por h de x igual a 2 dividido por x. Então, vamos verificar se é ímpar ou se é par. A primeira coisa é nós determinarmos o f de menos x, correto? Substituindo na expressão, nós vamos ter 2 dividido por menos x. Lembrando que se aqui é positivo e aqui é negativo, nós temos uma fração negativa, né? 2 dividido por x, que eu posso colocar. E 2 dividido por x é quem? 2 dividido por x é igual a h de x, ou seja, nós vamos ter menos h de x. E se, olha, para vocês verem o meu erro, aqui eu deveria estar trabalhando com h de x desde o início, já que a função é h de x. Se h de menos x é igual a menos h de x, então nós temos o quê? Que isso aqui, f, é uma função ímpar. E agora nós vamos para determinar aqui, ó, f. Vamos para a letra D. Determinado por a função m de x igual a menos x ao quadrado dividido por 2. Vamos determinar isso aqui para ver se é função par ou se é ímpar. Então, para determinar isso, nós temos que determinar f de menos x. F de menos x, vamos ver o que acontece. Nós vamos ter menos x ao quadrado dividido por 2. Lembrando que menos x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Isso daqui é igual a f de x, ou seja, nós temos que f de menos x é igual a f de x. Se f de x é igual a menos f é igual a f de x, lembrando que está acontecendo novamente, eu estou esquecendo a letra, por favor, não façam o mesmo erro que eu. M de x, se m de menos x é igual a m de x, nós temos o que? Nós temos que m é uma função par. Então, pessoal, para encerrarmos, eu iria explicar sobre função injetora, sobrejetora e bijetora. Porém, eu não preparei nenhum material desse conteúdo, que é o conteúdo da parte eu teria que explicar bem detalhadamente. Mas eu vou fazer uma breve introdução básica e não vou responder essa questão 5, ok? E essa questão 5 só tem um objetivo, se é determinar se é sobrejetora, mas você deve conhecer se uma função é injetora, bijetora e sobrejetora. Eu vou até pedir desculpa por não poder explicar, que é muito tempo, muita preparação, e eu teria que gravar um vídeo à parte. Se eu tiver condições de gravar um vídeo à parte, eu iria gravar, beleza? O que é uma função sobrejetora? Uma função sobrejetora é quando
Imagina que você dá um elemento de x 1, você dá um elemento de x 1 e você dá outro elemento x 2. Então, esses elementos aqui, eles não podem possuir um f de x1 igual a um outro. Ou seja, esse f de x, ele não pode ser igual... Esse f de 1, por exemplo, ele não pode ser igual a um f de 2. Caso não entendeu, eu vou dar um exemplo aqui com uma função. Com um exemplo aqui, ó. Determinamos se uma função é sobrejetiva quando, para um x1 diferente de x2, isso aqui implica que o f de x1 também será diferente do f de x2, ok? É isso que eu quero explicar para vocês. Por exemplo, aqui nós temos que 2x mais 1. Olha, para x igual a 5, nós vamos ter 2 vezes 5 mais 1. 2 vezes 5, 10, é igual a 11. Existe outro número que eu posso substituir o x aqui, que não seja o 5, e que dê igual a 11? Se você dizer não, significa que essa função é sobrejetiva. Se você dizer sim, você mostra o contra-exemplo e você determina isso aí, dizendo que ela não é sobrejetiva, beleza? Aqui você faz a mesma coisa e aqui você faz a mesma coisa. Lembrando que para ser sobrejetiva você só pode trabalhar com os domínios daqui, ó. Observe que um domínio sempre leia o domínio contra domínio da função, okay? Para poder trabalhar com ele, beleza? Então, eu não vou responder essa questão, vou deixar para vocês, eu só vou mandar o gabarito dela, ok? Bem, pessoal, deixa eu dar a minha despedida para vocês, que minha garganta tá ficando um pouco seca. Então, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa monitoria. Caso ache alguma coisa errada, me dá uma sugestão para melhorar, que isso é muito importante, tanto para minhas próximas monitorias, tanto para ajudar vocês o máximo possível. Se eu puder melhorar em algo, eu vou tentar melhorar, ok? Então, a sua sugestão é muito importante e o seu engajamento também é importante. O que você acha, qual é a sua dúvida. Eu vou tentar corresponder ela o melhor que eu posso, de acordo com o tempo. Lembrando que a monitoria é 2 horas, se for... Deixa eu colocar na câmera 2 horas, se for presencial, ou seja, se for vídeo, era 2 horas se fosse presencial, porém estamos por videoconferência. E eu demoro horas para preparar o material, ou seja, esse material aqui eu passei em umas 5, 6 horas, além de estudar todo o conteúdo novamente, porque algumas coisas a pessoa esquece, né? E a pessoa não vai aprender tudo e se lembrar de tudo 3 anos depois, que é o caso que está acontecendo. Faz 3 anos que eu estudei Bascom, ou seja, nem tudo eu me lembro. Mas eu não sou também capaz de esquecer tudo, né? Então eu tenho que revisar todo o material. Eu vou tentar contribuir da melhor forma possível. Minha garganta está falhando. Ou seja, como vocês podem ver, quando eu for professor de verdade eu vou ficar rouco quando eu der 5 aulas ou até 9 aulas, se for no ensino médio. E é isso. Obrigado, pessoal, e até a próxima.